O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que foi procurado por autoridades iranianas interessadas em negociar. A gente lembra que o país vive uma onda de protestos, motivados principalmente pela situação econômica, mas não só. Ao longo do último fim de semana, Donald Trump ameaçou intervir caso o regime do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei usasse a violência e matasse manifestantes. O Irã respondeu à ameaça, afirmando que uma eventual ingerência norte-americana seria respondida com ataques às bases e navios do país. Para trazer mais informações sobre o assunto, atualizações ao vivo, temos aqui no estúdio nosso editor de assuntos internacionais, Acácio Filho. Tudo bem, Acácio? Bem-vindo sempre aqui no Radar. Boa semana para nós. Como é que está a situação por lá? Há muitas mortes registradas e a gente acompanha também falta de internet, até para as pessoas conseguirem expor a violência que está acontecendo na região, né? Pois é. Oi, Roberta. Oi para quem está em casa. Como você mesmo disse, o número de mortes é uma das coisas que preocupa. Os dados que a gente tem são de institutos independentes que checam essas informações, mas que esses números podem ser muito diferentes do que são divulgados por esses institutos. Podem ser maiores, inclusive, mas mesmo o número que é divulgado por eles é muito alto. Já se fala em mais de 400, em mais de 500 mortes. Em número de prisões também é muito alto, Roberta. A gente já teria mais de 10 mil prisões no Irã durante esses protestos. Então, o país vive realmente uma onda muito forte de protestos generalizados por todas as províncias do Irã. Os relatos também são de que essas manifestações são reprimidas com muita violência pelo regime e do Ayatollah Ali Khamenei. E a gente só vê cada vez mais essa tensão aumentando. Como você mesmo disse, durante o fim de semana, Donald Trump trocou acusações com as autoridades iranianas e agora surge essa informação de que ele foi procurado para negociar. Ele falou isso ontem a bordo do Air Force One, que recebeu uma ligação no sábado das autoridades iranianas que querem negociar com ele. A gente tem participação intensa das mulheres nessas manifestações, né, Acácio? Inclusive as imagens de mulheres queimando fotos de Ali Khamenei viraram um novo símbolo, como se fosse desses protestos no Irã. Aumentou, de fato, a participação das mulheres nos últimos tempos? Aumentou porque as mulheres são as que mais perdem espaço na sociedade iraniana, que é muito repressiva, sob o poder do Ayatollah Ali Khamenei. Vale lembrar que essa última grande onda de protestos, antes dessa que a gente vive agora, foi motivada pela morte de uma mulher que foi presa após não estar, uma jovem que foi presa pela polícia dos costumes iranianos, acusada de não estar usando o hijab adequadamente. E foi presa e depois foi morta. Então, as mulheres estão também aproveitando para ir às ruas, se manifestarem. Como você mesmo disse, viram um grande símbolo na internet dessas fotos que elas divulgam, queimando as imagens do Ali Khamenei e usando cigarros para queimar essas imagens, inclusive como mais sinal de subversão e como elas não estão contentes e querem mais liberdade no país. Sem dúvida nenhuma. Agora, sobre esse contato, inclusive oferecendo algum tipo de negociação, o que temos de detalhes por parte de Donald Trump? Pois é, tudo que o Donald Trump disse foi isso, que recebeu a ligação no sábado. Ele até, a retórica própria do Donald Trump, fez uma piada, disse que o Irã deve estar cansado de ser derrotado pelos Estados Unidos, citou grandes ataques que os Estados Unidos fizeram contra o Irã, citou a morte do general Qasem Soleimani em 2020, citou o ataque que eles fizeram contra instalações iranianas nucleares e disse que vai negociar com eles, mas que mesmo antes de começar essa negociação, alguma medida tem que ser tomada para controlar essa violência que o regime está usando nos protestos. Então, mesmo com essa reunião, ele ainda quer intervir dentro do país. São 500 mortes, né, Cássia? A gente está falando de um número alto. Tem mais manifestações ao redor do planeta? Pois é, pelo menos 500 mortes, né? Ao redor do mundo, a gente tem registrado manifestações de apoio ao povo iraniano que está na rua. A gente tem imagens de manifestações em Paris, eles se manifestaram em frente à Torre Eiffel, também se manifestaram em Berlim, em frente ao portão de Brandeburgo, em Londres, na central administrativa, a famosa Downing Street. E as pessoas que estão nessas manifestações são principalmente iranianos que vivem fora do país. E por serem iranianos que vivem fora do país, ainda tem muitos amigos, muitos familiares lá dentro. As agências de notícias que estão cobrindo essas manifestações e conversam com essas pessoas têm o relato justamente do que você falou. Não conseguem conversar com elas, não conseguem receber informações do que está acontecendo por causa do apagão de internet promovido pelo governo iraniano, Roberto.